graça e a paz do Senhor a todos os irmãos, a igreja do Senhor, amém? Amém. Queridos, o nosso pastor está em viagem e ele nos comissionou a trazer o estudo nessa manhã. Ele me deu o texto, também me deu o tema. E nós vamos falar o que eu entendi, que estamos começando uma nova unidade, né? Ele falava sobre sinais do fim, mas ele nos pediu que falássemos sobre Efésios 4. Vai haver slide para nós aqui. Os irmãos estejam acompanhando os slides aí. Não sei se em casa você vai, mas eu estarei falando tudo direitinho para que a gente possa compreender. Não haverá prejuízo para os que estão em casa. Efésios 4, vamos ficar com os textos de 11 até Efésios 4, versículos de 11 até o versículo 15, e o tema enfocado vai ser a maturidade espiritual. Nós vamos falar hoje, domingo hoje, e também no próximo domingo, tá bom? Então, o estudo não termina hoje, ele vai, pelo menos comigo, a minha parte, a parte que me compete, que me foi comissionada, ela termina no domingo que vem, tá bom? Então, hoje a gente vai começar e encerrar na próxima semana. Vamos abrir, então, a Bíblia em Efésios 4. Deixa eu colocar aqui. Efésios 4. Só que, para efeito de entendimento, eu queria ler o que em teologia se chama perícope. Um nome feio, né? Mas é a história completa. Essa palavra significaria um texto que contém a história completa. Então, seria a partir do verso 7, tá bom? Aí sim a gente vai até o 15. Que diz o seguinte, amém? Pode ser? Diz o seguinte: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores ou mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, estou nesta responsabilidade de entregar a Tua palavra. É um momento, Senhor Deus, que o homem em si tem que falar aquilo que sai da boca de Deus e não o que é a nossa palavra. Senhor, tenha misericórdia de mim nesse instante, que eu possa, Senhor Deus, ser usada pelo Teu Espírito Santo para levar esse conteúdo bíblico para o Teu povo. E me ajuda, Senhor Deus, para que eu não vá além do texto. Tenha misericórdia da minha limitação. Então, Senhor Deus, eu preciso do auxílio do Teu Espírito e da Tua unção. Ser presente comigo, mas também
não somente com a boca que fala, mas com os ouvidos que ouvem, Senhor Deus, a Tua palavra. Nos ajuda neste momento, eu oro assim, pedindo também uma graça para o meu estado físico, Tu sabes das minhas dificuldades físicas, então o Senhor me ajuda, Senhor, eu sempre te peço isso. Não permita que as minhas limitações humanas me impeçam de realizar a obra de Deus. Te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos estudando, então, começando agora, eu trouxe aqui para mim também para eu ficar olhando, não sei se meu celular vai ficar, para eu ficar olhando também, porque às vezes eu não enxergo lá, eu já tive dificuldade outra vez. Então, nós estamos na carta de Efésios, uma carta direcionada à igreja do Senhor. Se o irmão puder passar os slides. Eu até escolhi como desenho uma árvore bem frondosa, que debaixo dela os animais, outros bichinhos, uns comem nela, outros se protegem debaixo dela. Então, a igreja do Senhor, ela é uma bênção, você ser chamado a ser igreja. E o texto em si que nós vamos abordar, ele nos chama para chegarmos para crescermos até chegarmos à perfeita varonilidade de Cristo. Isso, irmãos, é o mesmo que dizer ser maduro. Porque, veja bem, todo mundo para ser maduro um dia nasceu. É uma bênção ser criança. Eu tenho 2 netinhos de 4 anos. Gente, a casa é uma bagunça constante, é um barulho, parece que tem 30. É vida dentro de casa. Não dá tempo de você respirar, porque o negócio é tenso. Com a molecada lá é só 2, mas parece 30. Então, ser criança é uma bênção. Mas se você vai ficando, daqui a pouco chega com 10 anos, 15 anos, 20 anos, você continua criança, então tem alguma coisa errada. Nós precisamos crescer junto do corpo. Nós precisamos crescer emocionalmente, intelectualmente e da mesma forma espiritualmente. Mas não sei se você, mas eu já conheci pessoas que estão velhos de igreja, muitos anos dentro da igreja, e são muito imaturos na fé. E o nosso desejo, o desejo do apóstolo Paulo aqui para os Efésios, o desejo do nosso pastor e o foco desse estudo é que você seja um crente maduro, que a igreja seja uma igreja espiritualmente madura, porque não tem nada pior do que uma pessoa que está carregando um peso pesado e não tem força para carregar e carrega de qualquer jeito, ou tem uma responsabilidade muito grande para realizar, mas não tem competência para fazer, faz de qualquer jeito. Irmãos, o peso pesado é o evangelho para ser carregado para este mundo. E não tem nada, coisa pior do que uma igreja que não sabe, não conhece, não sabe transmitir esse evangelho na eficácia que tem que ser com maturidade. Então, os irmãos entenderam o propósito do estudo. Bom, e vou pedir ao irmão aí para não ter, como diz aí o pessoal das mídias sociais, senta o dedo nesse slide aí, vamos embora, senão ele fica parado, tá bom? Nós vamos caminhar, porque eu gosto de ilustrar bastante, que eu acho o visual muito importante para nós. Meu celular não fica. Bom, eu coloquei no slide 3 o perfil da igreja e as implicações de ser a igreja de Cristo. A igreja verdadeira, assim como o apóstolo aqui está falando, né, é o corpo de Cristo. A igreja verdadeira não é uma denominação A nem B. Também não é, nós sabemos que no nosso país nós temos uma outra religião que diz que é a igreja verdadeira. Mas a igreja verdadeira é o corpo de Cristo. Essa é a igreja verdadeira, que segundo as Escrituras é formada tanto lá pelos judeus que se converteram, como os gentios que nunca foi chamado para ser uma nação particular de Deus. Agora, a igreja, como é que diz? Agora, o evangelho não está preso dentro de Israel. Ele foi lançado às nações, a todas as famílias da terra, como Deus falou a Abraão.
Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Família, gente, não é a minha, Carvalho, a Silva, sei lá. A família são as nações, os povos, porque é assim que se falava no tempo bíblico. Então, todos os povos, todas as nações, ide por todo o mundo. Esse aqui é o sentido da igreja. E ela é responsável pelo Senhor para levar essa missão. Ô, celular, vai lá, me ajuda. Eu trago para me ajudar, porque eu não enxergo lá. Ele não me ajuda, apaga toda hora. Mas então, nós estamos aqui com essa igreja que recebe, para realizar essa missão. Aqui a palavra de Deus diz, Jesus Cristo deu a cada um dom específico. Deus deu a cada um dom específico que é comum a todos. É o dom de Cristo, é o dom da salvação. E esse dom, disse aqui ele, Jesus Cristo, ele, o eterno Deus, ele se humilhou na forma de homem. Por isso aqui neste texto ele fala, quando ele subiu às alturas, Jesus ressuscitou e foi glorificado e assunto aos céus, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então você recebeu o primeiro dom, o dom da salvação, o dom de Cristo, mas ele deu dons aos homens para poder seguir agora na caminhada. E nós sabemos que esses dons foram dados pelo Espírito. Foi a primeira coisa que você recebeu, o Espírito Santo de Deus. Então, ora, o que quer dizer isso, que ele subiu? Senão também que ele tinha descido até as regiões inferiores da terra. Gente, as regiões inferiores da terra não é um buraco lá no centro da terra, não. Tá? Não é o geocentro da terra. As regiões mais baixas e as regiões mais inferiores da terra é eu e você. Ele desceu aqui no meio de nós, se fez um de nós. Ele subiu, mas ele tinha descido. Foi ele que desceu e se fez um de nós. Gente, estou velha, estou fazendo 60 anos daqui a uns dias. Mas vocês sabiam que eu aprendi isso? De novo? Fiquei maravilhada, porque a minha vida, quando eu falava como menino, e pensava como menino, eu pensava que era um buraco lá no centro da terra. Tá? A ajuda dos universitários. Oh, coisa boa. Então, saiba você que Jesus Cristo, que subiu aos céus, esse foi o que desceu às regiões inferiores da terra. Ele desceu até nós. E ali, olha, esse que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Aí, ele lhes concedeu dons, uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas e pastores e mestres, que eram os dons do ensino da palavra. E nesse texto de Efésios, são os dons da unidade da igreja, do corpo de Cristo. Irmãos, o texto que o pastor me deu, sinceramente, eu queria ir embora para casa, porque eu acho que isso aqui era para ele, não é para mim, não. Esse texto vai trazer pelo menos para mim, exigiu de mim posicionamento, e eu vou dar o meu posicionamento. Você tem todo o direito de discordar, porém, se você discordar, saiba que é um texto bíblico, é uma verdade bíblica e teológica, se responde com Bíblia, não é só com o que eu acho, tá? Mas a gente vai seguir. Então, aqui no nosso slide, esses dons são os dons da unidade, são dons para unir e para edificar a igreja, segundo o texto que nós estamos abordando, né? Porque é aqui que esse assunto é tratado. Então, passando o nosso slide, por favor, irmão. Segue aí para mim. O nosso texto fala assim, no 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. É o resumo do texto. Então, Deus deu dons aos homens, e o propósito desses dons é o aperfeiçoamento dos santos, é a maturidade dos crentes, para que eles possam desempenhar o ministério deles, que Deus deu para cada um de nós, e isso proporcionar um fim último, a edificação do corpo de Cristo.
Lá em 1 Coríntios 13, um texto que fala do dom do amor, é o dom supremo. Tá legal? Agora fica. Obrigada, minha filha. Em 1 Coríntios, quando ele fala do dom supremo, que é o amor, aí ele fala que o amor é o maior desses três, mas ele fala sobre... Ai, meu Deus do céu, agora me fugiu a cabeça, eu distraí. Eu vou lembrando. Nós precisamos ter o aperfeiçoamento, a maturidade dos crentes. Sim, o objetivo dos dons, né? Que ele fala, o maior desses é o amor. Porque muita gente acha, não, eu tenho dom disso, eu tenho dom daquilo, eu tenho dom de mais não sei o quê. Ele conta quase todos os dons. E tem pessoas que são muito capacitadas, irmãos, muito capacitadas mesmo na vida normal e na vida cristã. Mas aí a pessoa acha que ela é maior do que todos. E é muita soberba. E nós vamos ver coisas incríveis nesses textos, porque ele diz, o dom maior, gente, não é saber pregar, não é saber cantar, explicar, ensinar muito bem. O dom maior é o amor. Porque se você não faz essas coisas no amor, você não é maduro, você é imaturo, você é soberbo, arrogante e prepotente. E um pobre miserável, como diz a Bíblia fala, né? Não sabe realmente do que é. Porque não adianta você ser muito intelectual ou ser muito conhecedor se você não ama a igreja. Primeira coisa que nós precisamos fazer é amar a igreja, amar a Deus em primeiro lugar e ao nosso irmão, ao próximo. Senão o meu dom é vazio, é sino que bate, é metal soando. Então nós temos que ter em foco essas coisas aí para que a gente possa caminhar. Vamos andar mais um pouquinho? Deus deu dons aos homens e o propósito então desses dons é o quê? Você pode dizer aí no slide, o propósito desses dons é o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Isso é Exatamente, é o objetivo dos dons. Os dons não é para eu achar que tem irmão, pensar que nós temos um canal específico com Deus que o resto não tem. Eu vejo pessoas que chegam aqui na frente, Deus está me dizendo. Não estou falando, na frente é modo de dizer, tá, gente? Todo lugar que a gente faz encontro, Deus está me dizendo. Você que está aí sentado no banco, fica pensando assim, por que Deus não faz isso comigo também? Às vezes as pessoas se apresentam de uma forma como que ela tem um canal especial com Deus, mas os outros não têm. E quer todo mundo refém dele. Irmãos, o dom maior é o dom do amor. Ame a igreja. Ame a igreja. Se você vai pregar a palavra, saiba que ela não é sua. Não mexa no evangelho. Eu até escrevi isso aí. R.C. Sproul disse isso. Filhos, falo como a filhos. Não mexam no evangelho. Não mexam na palavra, porque ela não é sua. Ela é de Deus. O evangelho é de Deus. Não mexe nele. Não se arrogue, achando que é maior do que todos. Essa palavra não é tua. Se esse púlpito está aqui mais elevado, irmãos, não é por causa de mim, não. É por causa da excelência e da autoridade da palavra. A minha autoridade não é minha. Se eu não falo essa palavra, eu não tenho autoridade nenhuma. Eu sou uma pessoa descreditada para estar aqui. Porque a autoridade do pregador está na palavra que ele prega. Se ele prega a palavra, ele prega com autoridade. Se ele não prega a palavra, uma pessoa errada. Está no lugar errado. Então tenhamos isso em mente, que maduro em Cristo, você tem que conhecer a palavra, irmãos. Não mexa na palavra, não mexa no evangelho, pregue a palavra. Voltemos ao evangelho. E você vai pregar com autoridade. Então não sejamos arrogantes quanto aos dons distribuídos na igreja, porque o que Cristo tinha em mente quando Ele deu dons aos homens, Ele tirou o cativeiro de nós, irmãos. Eu botei lá na nosso primeiro slide, que a igreja foi levada da morte para a vida em Cristo. Ele tirou do cativeiro, Ele tirou da morte, Ele nos levou para a vida. Então não tem nenhum mérito seu. Tem coisas que são chocantes na Bíblia, simplesmente
chocante. Sabe o fato de você ser um crente maravilhoso? Sabe o fato de você hoje ser salvo e não perdido? Isso não tem nada a ver com você. Isso tem a ver com Cristo. Não tem nada a ver com o que você fez ou deixou de fazer. Isso tem a ver com o que Cristo fez. Isso se chama graça e misericórdia. Não existe uma sem a outra. E outra arrogância nossa. Eu sempre conto isso para vocês. Uma hora vai entender, vai entrar na cachola. Eu já estive numa audiência como essa, que a pessoa na frente pregava assim: tem gente que quer só viver da misericórdia de Deus. Você já devia estar querendo andar de graça em graça. Só quer viver da misericórdia. Olha, irmãos, que prepotência e que ignorância. Desculpa eu falar isso daquela pessoa que estava pregando. Porque não existe graça sem misericórdia e misericórdia sem graça. Embora uma não é a outra, elas andam juntas. Não tem como você receber graça se antes Deus não te conceder misericórdia. Você sabe, como crente mais antigo, que a misericórdia é não nos dar aquilo que merecemos. E a graça é nos dar aquilo que não merecemos. Então não tem uma sem a outra. Deus é juiz. Deus é amor, mas Ele é juiz. Deus considera, pois, a bondade de Deus, mas também a sua severidade. Ou seja, Deus te ama, mas Ele não passa a mão no seu pecado. Deus derramou Jesus na cruz, mas Ele deu lei para a gente seguir e andar na lei de Deus. Então, considere a bondade de Deus, mas também a sua severidade, porque Ele é pai e Ele vai punir os seus filhos. Quando Ele não pune, irmãos, está largado de vez, não é filho. Então, Deus cuida com amor e com lei, com justiça, fazendo a gente andar no caminho certo, no caminho que deve andar. E os que receberam dons de Cristo é para ensinar os meninos no caminho que deve andar. Quando a gente nasce no Evangelho, a gente é menino, e a gente tem os cristãos maduros, precisam ensinar os meninos no caminho que devem andar, para até quando envelhecer não se desviar dele. Tá? Então, outro objetivo da igreja é que ela deve viver os caminhos de Cristo e não retornar aos caminhos do mundo. É o objetivo também de toda a carta de Efésios. E ele deve buscar em Cristo forças para combater o bom combate e se posicionar também pela fé no combate espiritual. Agora aqui, no nosso texto, eu estava no slide 3, né? Vamos para o 7, irmão. O texto diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, o desempenho do serviço que Deus deu para cada um de nós, o chamado que Deus fez a cada um de nós, em particular, eu quero dizer. E eu peguei essa frasezinha do pastor Ricardo Barbosa de Souza, que ele diz assim: amadurecer, irmãos, implica em caminhar perseverantemente em direção a Cristo, de tal forma que sua vida gloriosa, que o Cristo glorificado seja vivido por nós pelo poder do Espírito Santo. Isso é amadurecer, é viver na perseverança em direção a Cristo. Porque a vida não é fácil, a vida é complicada nesse mundo, mas nós temos que perseverar em direção a Cristo e não deixar que as intempéries deste mundo nos carreguem. Estamos sendo levados para o que é perfeito. Mas ali embaixo eu escrevi assim: olha, Jesus Cristo sozinho, Ele te basta? A graça de Deus realmente te basta? Porque hoje as pessoas estão procurando muitas coisas. Eu estava ouvindo uns cânticos, né, esses dias, e aí de repente brotou um hino muito antigo na minha fé, na minha mente, não deixa de ser na minha fé, e na mesma hora minha mente despertou. Era um cântico que dizia, eu não vou lembrar tudo, mas ele falava: a cada passo que eu dou na vida,
é um degrau a mais que sigo aos céus. Então, o cântico falava mais ou menos assim, eu não recordo bem. E ele dizia sempre que cada vez, quanto mais ele vivia, ele estava mais próximo do céu. Hoje em dia, não. Hoje em dia você fala, eu vou conquistar, eu vou conquistar, eu vou conquistar, eu quero conquistar, vou pisar na cabeça do inimigo e não sei o quê. É um monte de coisas assim que a gente fala. Parece que a nossa esperança se foi. A gente ficou satisfeito com o céu na terra. Não queremos mais o céu no céu. É o céu na terra. Tem muitas músicas de céu na terra. Irmãos, eu não estou contra aqui que você viva uma realidade de céu na terra. É exatamente o que a gente quer. Mas parece que a esperança do céu se foi. Nós não estamos indo em direção a Cristo, nós estamos querendo que Cristo venha de novo às regiões inferiores da terra e fique por aqui com a gente. Porque eu não estou interessado muito em ir. Mas ele veio às regiões mais baixas da terra. Só que ele subiu e foi preparar-nos lugar. E nós estamos aguardando esse dia. Não percamos, irmãos, a esperança do céu, da vida glorificada com Cristo. Esse Cristo glorificado que subiu aos céus, Ele está vivendo em nós. Sabe? Quando você chegar na glória, você não vai ver um fantasma ou um Deus etéreo. Jesus Cristo se fez homem, eu vou vê-lo face a face. Ele é um homem do céu para todo sempre. Você tem que guardar a sua esperança de viver em direção a Cristo. Passando o nosso slide. Então, Paulo, ele escreveu: cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual, a estatura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Então, o objetivo, irmãos, é cresçamos até a altura espiritual de Cristo. Olha que altura, irmãos, que você tem que crescer. Olha como você tem que ser alto. Olha o seu perfil que Deus estabeleceu. E ele diz também, Paulo, falando: irmãos, não sejais meninos no juízo, ou seja, no entendimento. Na malícia, sim, sede crianças. Mas quanto ao juízo, quanto ao entendimento, sede homens amadurecidos, ou no grego, teleios, perfeitos, maduros. É uma ordem, irmãos. Mas eu vou falar para vocês, se tem uma coisa que nós, igreja, temos provado a nossa imaturidade, é exatamente esse desinteresse pelo estudo da palavra de Deus. As pessoas, quando estão procurando igreja, eu já ouvi muito disso, porque eu estive procurando igreja antes de vir para cá, eu estava procurando igreja também. Então, eu ouvia pessoas falando assim: eu vou naquela igreja porque tem uma música legal. Eu gosto. Acho que eu vou ficar ali. A música de lá é legal. Eu ouvi isso. Então, irmãos, a gente está andando atrás de entretenimento espiritual. Eu não estou contra os louvores. Eu gosto muito de prestar atenção na letra dos louvores, dos hinos, dos cânticos. E não só hinos de hoje, eu gosto muito de hino antigo também. E quando eu canto o pessoal fala: que música é essa? É do outro planeta, não. É de um tempinho mais atrás. Né? Então, irmãos, a gente tem que ser maduro como igreja também. Mas uma das provas maiores da nossa maturidade é que Bíblia não. Eu quero só cantar. Eu quero ter teatro, dança, um monte de coisas que eu gosto de fazer, me envolver. Mas quando chama para crescer, nós continuamos meninos. Então não podemos. Isso. Obrigado, meu irmão. Maturidade espiritual é deixar as coisas de meninos para trás. Nascidos para Cristo, nós fomos chamados para crescer espiritualmente até a perfeita varonilidade de Cristo. Existe uma ordem de Deus para crescermos no conhecimento e na graça de Cristo, para termos uma base sólida de fé. Esse é o peso pesado desse texto. Uma base sólida de fé. Por quê? Passa. Porque, irmãos, diferente da maturidade, a imaturidade, ela gera instabilidade na vida da pessoa. Tropeços. Pessoa de andar trôpego.
ela não permite o cristão viver nem defender a fé de Deus plenamente como tem que ser. Chega uma pessoa, fala para ela assim, deixa eu terminar a frase para não ficar incompleto para quem está em casa. Então, a imaturidade gera instabilidade, tropeços e não permite o cristão viver nem defender a fé de Deus plenamente. Por isso, é crucial que os servos do Senhor cresçam no conhecimento de Cristo e da sua graça, deixando-nos levar para o que é perfeito, palavra grega teleios, ou teleios, eu não sei falar, evidência da nossa maturidade. Mas, irmãos, sabe, nós conhecemos pessoas, isso está difundido. Muita gente é assim na igreja. E talvez você seja assim. Você aprendeu que Jesus Cristo te deu uma salvação, te salvou com uma salvação eterna. De manhã na IBD você escuta isso, de noite você volta no culto, tem um pregador que diz, se você tem um passado obscuro, não sei o quê, você está debaixo de maldição, você perdeu sua salvação. Aí a pessoa sai dali angustiada, sofrendo, porque ela tem que quebrar um monte de maldição, um monte de palavra maldita, um monte de não sei o quê, um monte de imprecações que ela recebeu, o patrão e não sei o quê. Eu fui conversar com uma pessoa, e aí o médico falou assim, era um diagnóstico de câncer, o médico falou assim, olha, esse câncer, ele é assim, explicou para a pessoa. Aí a pessoa falou, está repreendido. Aí eu disse para ela, querida, ele não estava te amaldiçoando, ele estava sendo médico, ele precisa falar a verdade. Mas ele também espera que seu Deus, a quem você serve, continuamente, te cure. Mas ele, como médico, tem que falar. Porque se ele não fala, você pode amanhã botar ele na justiça. Então, às vezes, a gente acha... Aí, outra situação que eu vivi. Como que você está? Como que seu filhinho está? Está tudo bem? Porque estava falando que era uma gracinha, vi sua foto no Facebook. Por quê? Por quê? Está repreendido. Não, fica adoecendo o meu filho. Eu falei, meu Deus, a pessoa só perguntou, como que vai? Tudo bem? Maneira de se cumprimentar, de começar uma conversa, gente. A maneira de se começar uma conversa. Vê se você não sabe o que vai dizer, né? Fala, como você está? Tudo bem? Não, achou que estava amaldiçoando, que a criança ia adoecer. Irmãos, como pode ser isso? Uma hora você está salvo de manhã, de noite você está no inferno. De manhã Deus está sobre você, a sua graça, a sua misericórdia. De noite você mesmo vai se salvar. Porque o negócio não ficou completo? Que maturidade espiritual é essa que nós temos, gente? Esse negócio assim, tá salvo, não estou. Eu mesmo tenho que segurar, eu mesmo tenho que me salvar. Irmãos, sejamos maduros em Cristo. Sabe por que isso acontece na vida da igreja? Porque nós não sabemos de verdade quem é Cristo. E não conhecemos de verdade as implicações do que é a sua graça, do que é a salvação. Se tem um assunto que você mais fala e que você menos sabe, é a graça de Deus. Se você perguntar sobre o que é graça, a pessoa só sabe isso, é favor imerecido. Está certo, sabia que está certo? Só que isso é muito profundo. Isso é muito profundo. A irmã está fazendo teologia, sabe? A parte de cristologia, soteriologia. Mas nós não sabemos nada, irmãos. E é por isso que o texto está falando eu estou gastando esse tempo aqui, porque o assunto é maturidade espiritual. E eu pretendo enfocar a maturidade espiritual. Primeiro âmbito da maturidade é o conhecer a palavra. Depois eu vou me relacionar com as pessoas. Mas primeiro conhecer. Você vai para a vida aí fora, olha, gente, está impossível, não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas assistir televisão como Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, a coisa está nojenta, porque vai aparecer aquelas fotos lá que vocês sabem de que eu estou falando. Eu queria repetir aqui, mas por causa desse negócio aqui, eu não vou falar não, tá? Mas eu queria dizer preto no branco, não gosto desse negócio de camuflado não, camuflado não dá para mim não. É preto no branco. Então, eu vou falar para vocês, está nojento. Mas aí a gente se confunde. Chega na igreja, não, a igreja tem que abraçar isso também. Não, nós temos que saber, a Bíblia prega o amor. Sejamos maduros e conheçamos a palavra. Porque senão vamos ficar confusos.
Vamos, na imaturidade, na ignorância espiritual, nós vamos tropeçar e cair. Então, nós temos que crescer no conhecimento de Deus e da sua palavra e chegarmos à maturidade. E essa maturidade, a palavra pesa, Deus pesa e fala assim, a perfeita varonilidade. Irmãos, é varão, não é vareta, não é varinha, é varão. Varão perfeito, é alto, forte, robusto, que nós temos que ser. Então, a maturidade em Cristo é o alvo, tanto para mim, para eu pessoa, quanto para o nosso ministério pessoal. E aí, essa palavra é de John Stott, um homem bom esse homem, John Stott, que é para pregarmos de modo fiel o Cristo pleno. Como eu gostei dessa frase. Isso aqui foi a primeira coisa que eu pensei quando eu li isso. Falei, vai ser minha direção no estudo. O Cristo pleno, a fim de que outros cristãos possam também se apresentar maduros. Irmãos, cristão maduro, passa aí para nós. Cristão maduro, o cristão que é mestre, ele prega o Cristo pleno. Não é um Cristo esfarrapado. Cristo esfarrapado é esse que eu falei agora. De manhã eu estou salva no céu, de noite eu estou no inferno. Tem que salvar a mim mesmo. É um evangelho esfarrapado, maltrapilho. Um Cristo esfarrapado, maltrapilho, desvestido de poder, desfigurado. Porque você prega um Jesus que não fez obra completa. E a Bíblia diz o que, irmãos? João 8, 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas tem gente que depois de liberto anda cativo, com esses argumentos falsos, com esses falsos ensinamentos. Eu fui uma dessas pessoas. Eu não estou falando de ninguém, não, estou falando de mim. Eu andei nesse falso ensinamento, nessa falsa doutrina, nesses falsos mestres, nesses falsos profetas, nesses falsos apóstolos. Andei tudo isso, irmãos. Por isso hoje eu falo com poder, porque eu conheci a vergonha, a miséria de andar no engano. E esse evangelho maltrapilho, desgastado, desprovido de poder, é o que mais as pessoas querem. Porque o homem não se contenta com a graça, ele não se conforma na verdade. Ele não aceita a graça, porque a graça humilha a gente, irmãos. Porque Deus não deixa você fazer nada para você se salvar, para você se melhorar. Ou você recebe pela fé, ou você não alcançou a salvação, não vai conseguir entrar nessa varonilidade de Cristo. Não é pelos seus méritos, é pela obra de Cristo, nada tem a ver com você. Então eu não faço nada. Não, você vai fazer tudo, mas não é mérito seu, sabe por quê? Porque a capacitação, o dom da fé, tudo vem de Deus. Você entendeu que não é você? Você era cego, morto, caído nos pecados, destituído da glória de Deus, desvestido. O pior de desvestir-se da glória de Deus é estar destituído. Pensa nisso, você é destituído. Um dia que eu entendi essa palavra, me deu um pânico tão grande que eu me vi assim atônita. E aí que eu falei, Senhor, muito obrigado. Porque a glória de Cristo Jesus, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Nesse caso aqui Muita gente aplica isso para segundo casamento. Eu acho uma vergonha quando alguém fala isso. Eu vi um pastor que se recasou e ele falou, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Eu falei, não estou querendo dizer que não seja, entendeu? Mas a doutrina não estava falando isso. Porque não era isso a intenção do versículo, né? Não é. Mas, queridos, nós estamos falando de um cristão maduro, que recebeu ordem para amadurecer e chegar à estatura da varonilidade de Cristo. Essa pessoa recebeu ordem para tanto conhecer para si, como para pregar. Então, é um chamamento para mim e é um chamamento para o ministério da igreja. A igreja precisa pregar o Cristo pleno, porque esse Cristo pleno, irmão, é o que o povo precisa.
As pessoas andam em busca de solução. As pessoas andam em busca de esperança. As pessoas querem se agarrar a qualquer coisa. Se vocês olharem na internet, no YouTube, eu estou falando em português, tá? Não sei falar YouTube, minha língua nem vai. Não vai, não adianta. Eu já falei, minha filha é professora de inglês, eu falei para ela, não consigo. Não adianta. Então, YouTube, tá? No YouTube, você chega lá e vê um monte de gente falando como você alcançar seu eu interior, você viver melhor. Gratidão atrai tudo de bom. E todo mundo, sou grata. Grata hoje. A quem você é grato? Não tem. Não tem direcionamento da gratidão. A gratidão que se prega hoje é só gratidão. Eu vou escrever 3 coisas para agradecer hoje. É um ritualzinho, tá? Tem que colocar 3 por dia, 3 gratidões, porque vai atrair coisas boas. Irmãos, não sabe nem a quem vai agradecer. Não tem direção. E isso eu vejo pessoas que se dizem crente e escrevem gratidão, mas não tem direção a quem agradecer. Como se essa forma dela escrever gratidão, ela mesma materializa as coisas. Eu chamo à existência as coisas que não tem. Eu falei que é preto no branco. E comigo fica um pouco complicado. Irmã Jaqueline, eu estou com a guilhotina no pescoço. Porque essas coisas é evangelho maltrapilho. Não é Cristo pleno. Então, vamos lá? Aqui, nós temos a responsabilidade de cumprir o ID, mas de maneira profunda. Entenderam? Não sei se os irmãos estão captando essa questão. Porque a profundidade do ID tem a ver primeiro com quem você se tornou como mensageiro de Cristo, como embaixador do reino. Como que você é? Você é realmente um crente maduro? Crentes maduros têm ministério de mestre e eles pregam o Filho, o Cristo pleno. Veja bem, nós temos uma gama de pessoas imensa, de igrejas, tudo correndo atrás de profecia e revelação. E por isso corre atrás de pessoas que dizem ser profetas, tem um canal aberto direto com Deus, e um monte de gente corre para essas pessoas. Mas a Bíblia fala em Hebreus 1:1, dizendo assim, passa para nós aí, irmão. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, Deus falou muitas vezes. Antigamente, lá no Velho Testamento, tá? Ele falou de muitas maneiras. Ele falou aos pais. Ele falou aos profetas, por meio dos profetas. Porque não tinha Bíblia, não. Então, Deus nunca deixou de se revelar ao homem. Se você conhece a Deus, foi porque Ele se revelou. Se Ele não tivesse se revelado, ninguém conheceria Deus. Mas Ele se revelou, Ele falou muitas vezes, Ele se revelou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, aos patriarcas e também pelos profetas. É a nossa Bíblia veterotestamentária. Mas a nós, aqui, hoje e no começo da igreja, Ele falou-nos nestes últimos dias, por meio de quê, irmãos? Pelo Filho. Crente mestre, prega o Filho. Mas tem muita gente que só quer voltar lá para o Velho Testamento. Eu gosto de Velho Testamento muito, mas eu não fico satisfeita quando eu não vejo Cristo no Velho Testamento. As pessoas, às vezes, fazem aquela pregação linda, maravilhosa. Aí você pergunta, foi boa? Estava ótima. Só faltou pregar o Filho. Só faltou falar de Cristo. Mas você falou muito bem. Falou até da Bíblia. Só não pregou a Bíblia. Falou até de Jesus, mas não pregou Cristo. Irmã, como é que é isso? Eu assisti uma pessoa e falou, aqui é só Jesus. Só Jesus, você pode aplaudir Jesus? Só Jesus para isso, aquilo lá. E no final falou outras coisas. Falou até de Jesus, irmãos. Aplaudiu Jesus em massa, ovacionado. Mas não pregou. Não falou nada, não conhecia o Evangelho. Se uma pessoa vier à frente, eu peço a Deus que seja genuíno, porque ele não ouviu o Evangelho. O Evangelho leva você a entender que você está em pecado, debaixo de condenação eterna. E só tem uma coisa para mudar você, é Jesus Cristo. Você só vem a Ele por arrependimento e fé.
E você só vai ao Pai por meio dele. Você tem que pregar o Evangelho. De alguma forma, a sua mensagem tem que linkar Cristo. De alguma forma, crentes maduros, seja o texto que for, tem que linkar a Cristo. Teve até uma pessoa que ouviu um texto, era só genealogia. Aí uma pessoa lá falou assim, eu não vi meu nome aí. Aí ele falou, mas se você se aceitar Jesus hoje, teu nome vem para cá. E a pessoa se converteu com genealogia, gente. Isso foi verdade, tá? Não foi mentira, não. Então, muitos cristãos que já deveriam ser mestres e ainda não são, comendo alimento sólido e não tomando leite espiritual, ainda não conhecem o Cristo pleno. Não sabem no que creem. Se creem agora, daqui a pouco eles já duvidam. Por isso vivem em busca de profetas e revelações aqui e ali. São imaturos. Mas Deus hoje nos fala, irmãos, pelo Filho. Então, como crentes, teleios ou teleios, se eu soubesse grego, conheçamos, vivamos e preguemos o Evangelho de Cristo, o Cristo pleno e o Cristo suficiente, um Cristo que basta, uma graça que basta, sozinha. Passando, havendo Deus ainda falado por Cristo, ou não, pelos profetas no passado, hoje é por Cristo. Aqui eu quero focar essa questão passa para nós, a imaturidade. Uma infância presa, é uma infância retida. O imaturo, ele continua menino, ele cresceu, tem muitos anos de igreja, mas ele é imaturo. Ele está na infância presa, retida. E isso resulta em falta de quê? De discernimento espiritual. Discernimento para viver lá fora na vida. Assim como um bebê rasteja junto ao chão, coloca tudo que ele encontra na boca, e a gente vive atrás de criança, né? Até brinquedinho de criança não pode ter pecinha pequena, porque ele bota tudo na boca. Então, os bebês espirituais não sabem o que é bom para eles. E aquilo que não é. Eles não sabem discernir. Se você falar que é um crente bereano, ele nem sabe o que é isso. Você tem que ouvir a palavra, você tem que comparar com as escrituras. É isso mesmo, você está ouvindo, é o que está aqui? É o que está aqui? Mas como que você vai saber? Você não tem filtro. Uma pessoa chegou para mim e falou, não, vou lá nesse negócio desse congresso aí. Eu falei, você vai ser engolida. Por quê? Eu falei, você não tem filtro. Falei na cara. Eu falei, você não tem filtro. Como eu não tinha, fui engolida. Se você não tem conhecimento, irmãos, você não tem filtro. Tudo que você olhar, eu acho muito engraçado, é o pastor Augusto Nicodemos, ele fala assim, essa pessoa não tem discernimento. Ela escreveu sei lá, não sei aonde, lá, numa dessas mídias digitais, e falou, esses 2 homens abençoaram muito a minha vida, Edir Macedo e Augusto Nicodemos. Tem a ver um com o outro? Nenhuma. A mensagem de um é completamente oposta do outro. Então, isso é para mim e para você, porque de uma outra forma isso acontece, irmão. Chega uma pessoa, prega aquela doutrina reformada, vamos dizer assim, as doutrinas da graça. Chega o outro, prega teologia da prosperidade, você fala, amém para tudo. Para você é tudo igual. Você não sabe o que é e o que não é. Então, uma vez, quando eu estava sendo seduzida, irmão, a partir do momento que você duvida, Satanás já ganhou com você. Uma pessoa, uma crente firme, vou dizer para vocês, sempre fui uma pessoa muito persistente ali, mas uma pessoa chegou para mim e falou, vocês batistas, fica aí dizendo que o crente, uma vez salvo para sempre. Vocês estão errados, o inferno está cheio de crente. Neuza Etiópica fala isso. O inferno está cheio de crente, está cheio de batista, está cheio de gente que acredita que está salvo para sempre. E eu falei assim, mas está salvo para sempre? Ele disse, está salvo para sempre? Eu falei, sim, está salvo para sempre. Por que está salvo para sempre? Porque Cristo me salvou para sempre. Aí ele disse, o que Cristo fez é para sempre, mas o que você faz não é para sempre. Irmãos, na hora eu não aceitei a sedução dele, mas aquilo ficou. Com o passar dos anos, aquilo foi cavando, foi me cavando, foi minando a minha fé, e eu cheguei ao ponto de duvidar se alguém é salvo
para sempre. Por causa dessa frase, daquele homem que eu nem sei mais quem é ele. Se eu ver ele agora, não sei mais quem é ele. Mas aquela fala maligna de Satanás na boca de um homem que se dizia crente, feriu a minha certeza, a solidez, a base da minha fé. E com o passar dos anos, eu caí no engano. Comecei a duvidar. E foi daí que eu falei que, pela graça de Deus, Deus me deu um caráter muito investigador, muito investigativo. Eu falei, vou começar do zero. Quero saber como é Deus, como eu sou e o que Ele fez para me salvar. E foi assim, irmão, que eu escapei. Eu escapei da heresia, eu escapei da apostasia, porque eu estava apostatando, não porque eu estava perdendo a fé. Apostatar, irmãos, é afastar-se. Afastar-se para longe da verdade. E apóstolo Paulo dizia, eu oro, eu rogo a Deus para que vocês não se afastem da simplicidade de Cristo Jesus. Não se afaste da suficiência, da soberania, da sobre-excelente graça de Deus, do que há em Cristo Jesus. Não se afaste disso, porque nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Maturidade precisa se derramar sobre a palavra. Conhecer a Cristo de novo. Volta, irmão. Vai buscar saber como foi que Jesus te salvou. O que Ele levou, como Ele levou cativeiro, para depois derramar dom na tua vida. E você vai pregar com esse conhecimento, com a autoridade de Deus, mas um Cristo vivo, real, pleno, poderoso. Não um Cristo pela metade. Não um evangelho de metade. Uma salvação de metade. Uma eternidade aqui. Muita gente sai da igreja e vira desigrejado por tantos motivos, mas um deles é essa desesperança. Eu acreditei tanto e agora, olha, eu acreditei tanto na igreja, acreditei tanto no que me ensinaram, não deu em nada. Olha aí, ó. Aqui mesmo, certos anos atrás, assim que eu cheguei, um homem falou para mim, que mesmo, eu vim para a igreja, porque eu apostei tudo, achei que se eu desse um dízimo, meu negócio ia prosperar. E foi embora. Nunca mais ouvi essa pessoa. Queria tanto ter encontrado ele, ter tido pelo menos uma chance, né, de conversar e explicar. A imaturidade e o fracasso em discernir, eles vão juntos. E eles estão virtualmente emparelhados. Eles são iguais, é a mesma coisa. Ou seja, imaturidade e fracasso espiritual está na mesma linha de proporção. Seguindo, a necessidade, próximo slide, a necessidade de maturidade espiritual é para gerar na nossa vida o discernimento espiritual, gerar na nossa vida esse entendimento correto das coisas para que eu possa desempenhar o serviço cristão, desempenhar o meu ministério com maturidade também. Para que eu possa pregar um Cristo pleno e a fim de que as pessoas que ouvirem a mensagem, elas também cheguem na maturidade. Mas muitas pessoas querem que a igreja fique agarrada nela, presa a ela. Não, se ele orar, eu vou conseguir. Se ela orar, eu vou conseguir. Não, eu não sei o que fazer nessa situação. Eu vou perguntar. O que eu faço? O que eu devo fazer? Irmãos, é certo que a gente deve estar... ai meu Deus, fugiu a palavra. Quando você vai pedir orientação a alguém, buscar pessoas maduras. Isso é certo, isso não está errado não. Mas eu estou me referindo àquela pessoa que não dá um passo, se o guru espiritual dela não disser. Quando eu vivia nesse caminho, tinha uma menina que não dava um passo, nem dentro de casa, se ela não falasse para mim. O pessoal começou a falar, você é o guru dela. Falava assim para mim. Eu falava, eu não sou guru de ninguém. Mas um dia eu fui entendendo que aquela pessoa tinha me feito guru dela. E eu falei para ela, eu não sou seu guru. Eu já te ensinei, já te levei a Cristo, agora você vai. Ela cheia de demônios, já tiramos os troços aí, agora caminha. Pega a Bíblia, estude, mas não quer. Quer só o que é interessante para ela.
Precisamos conhecer e prosseguir em conhecer para poder pregar genuinamente o verdadeiro Cristo e o verdadeiro Evangelho de Cristo, a perfeita fé de Deus. Seguindo para o próximo slide. Você sabe, se você é um crente maduro, passa o nosso slide. A palavra de Deus diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que eu cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. A palavra grega teleios ou teleios, em geral, ela foi traduzida como perfeito. E John Stott, ele diz que esse adjetivo grego, ele pode ser melhor traduzido como maduro. Então, a perfeição na Bíblia é mais entendível para nós como maturidade. Entendeu? A varonilidade é maturidade em Cristo. Sendo assim, a preocupação de Paulo aos crentes, e comigo e com você, com todos nós, é que nós sejamos o quê? Maduros em Cristo. Passa aí. Então, é uma realidade presente. Há muito crescimento na igreja evangélica brasileira. Vocês sabem que eu agora comecei a mostrar minhas costurinhas aí, né? Como diz uma menina, minhas costurices. Então, a gente fala de moda, né? A gente fica comentando sobre moda. Aí, no ramo da moda, você pode não ser nem crente, mas já tem lá o nicho, moda evangélica. Às vezes a pessoa nem conhece nada de evangelho, mas tem muita gente dizendo que é evangélica, abre uma coleção de moda no nicho evangélico, porque ele sabe que dá negócio, dá dinheiro. Entendeu? Então, no nosso país, o crescimento da igreja evangélica brasileira é grande. Olha só, influenciou até no mercado, na economia. Porém, esse crescimento é mais quantitativo do que verdadeiramente qualitativo. Deixa eu falar uma coisa, eu estou vendo aquele relógio doido ali, é isso mesmo? Que horas que é, gente? Até 11h40? São 11h40, já passou muito tempo. Irmãos, então eu vou encerrar aqui, tá? Porque vai continuar na semana. Isso mesmo, era aqui mesmo que eu queria chegar. Graças a Deus. Eu atrasei, mas é aqui que eu queria chegar. Há muito crescimento na igreja evangélica brasileira, mas é mais quantitativo do que qualitativo. Sem o conhecimento de Deus, o povo perece, pois como meninos inconstantes, não se conhece e, por conseguinte, também não se prega o Cristo pleno de Deus, tal como ele é apresentado nas Escrituras. E eu vou parar aqui, porque eu nem vi, gente, o relógio está ali, eu peço perdão aos irmãos, eu estou tanto no negócio ali que eu não vi o relógio em cima. Vamos ficar de pé? E eu peço, irmãos, que você seja desafiado a largar as coisas de menino, a crescer, a conhecer mais a palavra e se tornar realmente um teleios e ser uma pessoa madura. E quando você abrir a boca para pregar, não pregue qualquer coisa. Próximo domingo vai exigir de mim botar de novo a cabeça na guilhotina. Vou botar. Vou dar a cara para bater. Você tem direito de dizer não porque eu vou dizer. Mas uma pergunta teológica, um conteúdo bíblico se responde, se debate com Bíblia. Entendeu? Então não fale, não, eu discordo só porque eu discordo. Não, temos que ter Bíblia para discordar. Se você tiver Bíblia, fala para nós. Amém? Nós vamos continuar o texto. E vamos terminar pela graça de Deus, que Deus tenha misericórdia de mim. Tá? Eu parei no slide 17, né? 17, né?